Nós estamos no Departamento de Produção Vegetal da Exalc e nós vamos fazer uma demonstração de como se preparam as sementes de jabuticaba. O colega técnico agrícola Éder vai fazer essa demonstração. Então, em primeiro lugar, nós já temos os frutos e nós vamos retirar as sementes dos frutos que são envoltas em uma mucilagem branca. Por favor, Éder. Esta mucilagem, né, ela é um pouco pegajosa e ela dificultaria a semeadura. Para a retirada da mucilagem, nós vamos utilizar um material que absorva toda essa umidade e facilite essa retirada da polpa. No caso aqui, nós vamos utilizar a vermiculita fina. Por favor, agora o Éder vai demonstrar. Aí mistura bem, né? E essa vermiculita vai absorvendo a umidade e assim fica fácil a retirada da polpa. Depois de bem misturado, podemos pegar daí sementes por sementes, né? E esfregando os dedos assim, da maneira como o Éder está demonstrando, as sementes vão sendo preparadas para que possam ser semeadas. Se fosse uma quantidade maior de sementes, poderia ser utilizada uma peneira. Esfregando-se as sementes, facilitaria uma retirada mais rápida. A retirada da polpa, além de facilitar o manuseio da semeadura, evita a incidência de fungos na semente. No caso, aqui nós utilizamos a vermiculita fina para a retirada da polpa das sementes, mas se não tivesse a vermiculita, o produtor pode utilizar o mesmo substrato de plantio para retirar a polpa, da mesma forma que foi feito com a vermiculita fina. Antes de fazer a semeadura, nós vamos fazer o preparo dos tubetes, da bandeja com tubetes. No caso aqui, nós vamos utilizar um tubete menor, porém, poderia também ser feito num tubete maior. Qual a diferença entre os dois? É que, você fazendo a semeadura num tubete menor, o tempo de permanência da planta nesse tubete será menor. Você logo teria que fazer o replante. Num tubete maior, o tempo de permanência da planta no tubete seria maior. Então, adiaria por mais tempo o transplante para um vaso maior. Então, agora o Éder vai demonstrar, né? Ele vai utilizar um substrato comercial à base de casca de pinos e vai preencher os tubetes com os substratos. Além do substrato comercial, o produtor pode utilizar o seu próprio substrato, né? Fazendo com os produtos que tem, por exemplo, na sua propriedade, né? Como casca de arroz, material orgânico, ele pode fazer o próprio substrato. Então, no caso aqui, é o substrato comercial. Preenchido os tubetes com o substrato, o Éder fará agora a semeadura. Por favor, Éder, faça a demonstração. Após feita a semeadura, cobre-se novamente as sementes com o substrato.
Na casa de vegetação, ela será protegida da insolação direta e serão feitas irrigações diariamente. Nessas condições, as sementes demoram mais ou menos cerca de 40 a 60 dias para germinar. Após esse período, as mudas se desenvolverão nesse tubete por um período de 6 meses. Os produtores de jabuticaba utilizam mudas originárias da própria semente, por uma simples razão. As sementes de jabuticaba, elas são poliembriônicas, ou seja, em uma semente pode ocorrer mais de um embrião. A maioria dos embriões que ocorrem são apomíticos, ou seja, são formados sem que ocorra a união dos gametas. Portanto, esses embriões vão gerar mudas idênticas à planta-mãe. Vão formar clones. São geneticamente iguais, tanto planta-mãe como planta-filho. Após esse período, em que ela atinge um desenvolvimento em torno de 10 centímetros de altura, ela pode ser transplantada para uma embalagem maior, onde ela se desenvolverá por anos. Aqui nós temos uma muda com cerca de 1 ano de idade e ela está se desenvolvendo nessa embalagem um pouco maior. Ela permanecerá aqui por até 2, 3 anos, dependendo da finalidade. No caso, se for para servir como porta-enxerto, ela permanecerá na embalagem por 2 anos para ser feita a enxertia e mais uns 2, 3 anos para o desenvolvimento do enxerto. Mudas enxertadas. Além da produção de mudas por sementes da jabuticabeira sabará, nós podemos fazer mudas enxertadas. No caso, então, nós usaríamos um porta-enxerto originário da jabuticabeira ponhema, que é uma jabuticabeira mais vigorosa, e colocaremos aqui o garfo da jabuticabeira sabará, ou seja, um ramo maduro, já com idade biológica adulta, que vai ser enxertado na jabuticabeira ponhema. No caso aqui, nós vamos pedir a colaboração do Éder, que fará a demonstração da enxertia. Então nós já temos colhidos aqui o garfo da jabuticabeira sabará. E o Éder vai preparar então um porta-enxerto para enxertar os garfos da jabuticabeira sabará, que são ramos, né, colhidos que já produziram. Por favor, Éder. Então ele faz um corte no porta-enxerto e agora ele fará uma fenda, né, chamada então a enxertia de fenda cheia. Ele fará uma fenda onde será inserido o garfo. No garfo, uma grossura mais ou menos igual à grossura do porta-enxerto. Ele fará uma cunha tomando cuidado para não cortar o dedo, e essa cunha insere, tomando cuidado de coincidir pelo menos de um dos lados casca com casca. Ou seja, ele vai permitir que seja colocado o mais íntimo contato do câmbio do porta-enxerto com o câmbio do enxerto. O câmbio são as células meristemáticas responsáveis pelo crescimento em diâmetro do tronco. E ele amarra com fitilho. Se não tiver o fitilho, pode ser feito com barbante, amarração. Bom, após a enxertia, nós precisamos proteger o garfo de desidratação. Então nós vamos colocar um saquinho de juju para proteger esse garfo. Então o Éder agora capricha. E ele faz uma amarração para que não fique bolsões de ar, né? E o saquinho e o garfo fica bem protegido. Após
a brotação do garfo, será retirado o saquinho e também, se houver uma boa cicatrização, poderá ser retirado o fitílio.